Olá, estamos de volta com mais um vídeo do canal Médico de Primeira, informação de qualidade para você que não tem tempo a perder. Então, agora vamos para a parte 7 do livro Arriscando a Própria Pele, de Nassim Taleb. Nessa parte, o autor vai começar a nos falar sobre religiões. E ele começa dizendo que pode ser que duas pessoas estejam usando a mesma palavra quando querem dizer coisas diferentes. Isso pode ser útil para uma conversa, para um café, mas quando decisões políticas estão envolvidas, isso pode ser um problema. Ele fala que pessoas diferentes raramente querem dizer a mesma coisa quando falam de religião. Então, ele começa a nos dizer que os primeiros judeus e muçulmanos consideravam a religião a lei. Para os judeus primitivos, a religião também era tribal, pertencia àquele grupo pequeno. Já para os primeiros muçulmanos era universal, eles acreditavam que todo mundo deveria ter essa religião. O cristianismo primitivo, graças a Santo Agostinho, permaneceu relativamente distante da lei. E mesmo durante a Inquisição, era necessário que houvesse um tribunal leigo para decidir formalmente a sentença definitiva. Jesus, quando disse, dai a César o que é de César, separou naquele momento o sagrado e o profano. Então, para o cristianismo, as coisas profanas eram para um outro domínio, e o reino do Cristo era o reino do porvir. Nem o islamismo, nem o judaísmo tem uma separação tão marcada entre o sagrado e o profano. É claro, o autor diz, que o cristianismo se distanciou do domínio estritamente espiritual, porque ele começou a abraçar o cerimonial, o ritualismo, e dessa maneira, grande parte dos ritos pagãos da Ásia foram incorporados aos ritos do cristianismo desde os seus tempos primitivos. Então, tanto para os cristãos ortodoxos quanto para os católicos, a religião é uma crença sem estética, pompa ou lei. Já para os budistas, shintoístas e hindus, a religião é uma filosofia prática e espiritual com um código de ética. Mas quando os hindus, por exemplo, falam sobre uma religião hinduísta, isso vai ter um significado diferente se um paquistanês fala isso ou um persa. Existe diferença dependendo do local. Então, ele começa a falar sobre as diferenças entre árabes e judeus. Lembrando mais uma vez, se você quiser saber mais do início do livro, nós temos todos os vídeos aqui no canal. E o nosso autor, ele é libanês, então ele conta muito das experiências dele de vida e, claro, com os conceitos e preconceitos de ser um cristão ortodoxo nessa região. Então ele vai dizer que para os árabes, um judeu convertido já não era mais um judeu. Já para um judeu, eles consideravam uma pessoa sendo judeu quando ele era nascido de uma mãe judia. Os vários modos, segundo Nassim Taleb, de adoração que prevaleciam no mundo romano foram todos considerados igualmente verdadeiros pelo povo. E isso produzia harmonia religiosa. Ele fala muito desse sincretismo religioso e da aceitação que, em geral, os imperadores antigos tinham. Só depois de Constantino que Roma foi tornada católica e o catolicismo se tornou, o cristianismo, né? O cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Antes disso, eles aceitavam todas as religiões dos outros povos que eles conquistavam. Eles permitiam que houvessem adoração de outros deuses. Aí o autor vem nos dizer para tomarmos cuidado com os rótulos quando tratamos de questões associadas a crenças e evitar tratar todas as religiões como se fossem da mesma espécie. Então, aí ele começa a falar da própria religião dele, que ele é cristão ortodoxo. Então ele fala que quando a pessoa quebra um jejum,
na religião dele, principalmente, que ela vai começar a entender a religião. Porque no período da quaresma, os cristãos ortodoxos não podem consumir nenhum produto de origem animal. Então, quem enfrenta um jejum dessa maneira se sente no direito de celebrar a Páscoa. É como ele descreve a alegria da água fresca quando se está com sede. Você pagou um preço e agora você pode usufruir. Aí o autor vem nos contar de uma visita que ele fez. Ele visitou o mosteiro de São Sérgio, na cidade de Malula. E nessa cidade se fala aramaico. Nessa época em que ele visitou, esse aramaico ainda era a mesma versão usada por Cristo. Havia no altar desse mosteiro um dreno de sangue. Como um dreno, uma pia onde o sangue podia escorrer. Isso porque os acessórios provinham de um templo pagão que foi reconvertido pelos cristãos primitivos. E daí também provém a presença de santos que existem no cristianismo até hoje. Vem desse mecanismo de reciclagem de outras religiões. O cristianismo acabou abolindo a ideia de sacrifício, com a noção de que Cristo se sacrificou pelos outros. Mas quem visita uma igreja católica vai ver um simulacro desse sacrifício, que é o vinho representando o sangue de Jesus. Essa progressão, o autor nos mostra, também ocorreu no judaísmo, onde após a destruição do segundo templo, os sacrifícios de animais foram banidos também. Aí ele vem com uma colocação bem polêmica. Ele fala, o Papa é ateu? Mas ele vai explicar por que ele colocou isso, tá? Não que ele esteja desrespeitando os católicos, e eu também sou católica, não é isso. Ao ser baleado em 1981, o Papa João Paulo II foi levado às pressas para a sala de emergência da Policlínica Universitária Agostinho Gemelli. E em nenhum momento foi cogitado levá-lo para uma capela para orar. Mas isso não quer dizer que bispos, cardeais, padres e leigos não tenham orado pelo Santo Padre. E que não parece haver nenhum conflito nessa lógica para ninguém. Na verdade, a decisão oposta seria loucura, se ao invés de levarem o Papa para um hospital, tivessem levado para uma capela para orar. Então, o que ele vem nos dizer é que a maioria dos cristãos, quando se trata de situações médicas, éticas, de tomada de decisões, não agem de forma diferente dos ateus. E que a racionalidade reside naquilo que a pessoa faz, não naquilo que ela pensa ou acredita. E aí ele vai com mote já para o próximo capítulo. A racionalidade diz respeito à sobrevivência. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima parte.